Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que fala de bem-estar e espiritualidade. Eu sou Gisele Maia. E eu sou Samira Ribeiro. E hoje estou aqui com uma convidada que eu conheci há mais ou menos, acho que 1 ano e pouquinho, numa aula a nível nacional. Quando veio aquela pessoa na tela com aquela carinha assim, os traços de indígenas, eu disse, acho que nós temos algo em comum. Isabel Campos. A Isabel, ela faz... Quando eu comecei a ter essa aula com ela, eu digo, meu Deus, existe gente, que pessoa que faz isso, é algo muito peculiar. Mas, ainda mais hoje, na minha jornada, nova jornada com mentoria, e eu vejo que o serviço da Isabel, o que ela faz, é algo realmente transformador para as vidas. E eu disse assim, aí a Gi hoje nem conhece, não conhece a Isabel, Não, e é a não honra tem de muita conhecer. ideia, né, do que a Isabel faz, mas é por isso que eu fiz questão, porque assim, realmente, Isabel, muito obrigada pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui. Eu tenho certeza, assim, que o que você vai compartilhar hoje de conhecimento vai, assim, chegar lá nos longínquos da Amazônia e eu tenho certeza que muitas mulheres e homens também vão se inspirar. Então, Isabel, comece, eu gostaria que você se apresentasse Tá bem. e logo depois dissesse, assim, o que a Isabel faz hoje realmente. Pronto. Primeiro, obrigada, meninas, pelo convite. Eu amo o que eu faço, então falar sobre isso para mim é um privilégio. E pensando no nosso estado, aí meus olhos brilham ainda mais, porque eu sei que é uma informação que nem sempre chega até as cidades mais distantes, mas que é sobre empreendedorismo. E as pessoas em qualquer lugar em que estiverem podem realizar esse sonho e transformar a realidade de onde elas estão. Eu sou Isabel Campos, sou mãe de 3 meninas maravilhosas que são a inspiração de tudo, de todo o movimento que eu fiz na minha vida. Eu sou cristã e isso também faz parte da decisão de empreender. E eu sou administradora. Há 16 anos eu ajudo pessoas a transformar a ideia delas em negócio, mas não só em negócio, em qualquer negócio, mas algo que elas tenham um vínculo, que elas se responsabilizem por isso e que faça sentido para ela. Mas que também faça sentido para o mercado, para não ser uma paixão avassaladora que não vai trazer lucro para essa pessoa. Então, nesses 16 anos, eu fui formatando alguns métodos, algumas formas de fazer a pessoa enxergar a identidade desse negócio, criar produtos que o mercado queira comprar, mas que também ela tenha essa visão de longo prazo de negócio. Porque senão aquela paixão acaba nos 3 primeiros meses, nos 6 primeiros meses, e ela pode achar que empreender não é para ela. E na verdade foi só a forma diferente ou equivocada que ela começou o negócio. E ela tem sim, porque empreender eu acredito que é para todo mundo, desde que ele se prepare e esteja muito empenhado para isso. Então, no caso, a pessoa tem que saber de fato quem ela é. Conhecer a sua identidade. E para mim isso é muito forte, porque a gente só consegue bancar por muito tempo e até vender, falar o preço do que a gente faz, se a gente acredita muito nisso. Se a gente brilha os olhos quando vai falar para outra pessoa, olha, eu consigo te ajudar nisso. Você quer encomendar esse produto, você quer fazer esse serviço, você quer me contratar, mas se nem ela tem a força dentro dela de que aquilo faz sentido para ela, de que aquilo é um meio para ela chegar nos resultados que ela quer na família dela, na casa dela, na empresa dela, ela não vai Se conseguir ela se não acreditar, como que ela vai esperar que a outra pessoa acredite, né? E Isso. para poder comprar, você vai ter que convencer, e aí começa a partir da sua postura, né? E é esse o acreditar, né? Tu poderias dizer assim que o teu negócio é uma extensão da tua identidade? Eu já ia entrar nesse ponto. É. Eu gosto quando a conexão começa Olha assim, aí. né? Então, eu sou a prova viva do que eu ensino para os meus alunos. Em 2016, eu estava concursada numa empresa que também trabalha com empreendedorismo. Tinha uma jornada já bem extensa, empresa pública, privada, empresa mista também. Mas ali, como mãe, eu estava com 2 filhas, eu entendi que tinha um colapso entre quem eu queria ser como família e a O que a empresa em que vida eu estava te estava. levando se É, continuasse daquele jeito, né? e eu entendia que não era culpa da empresa. Eu tinha escolhido um modelo de vida em que eu não ditava as regras, que eu não tinha autonomia e que se eu precisasse escolher uma outra coisa, eu precisaria entender quem eu era, o que eu estava disposta a fazer. E aí foi bem interessante porque eu e meu marido fizemos um workshop de autoconhecimento para a gente entender esses princípios e saber quem que era a pessoa que estava pronta para dar esse próximo passo de soltar a estabilidade para começar a empreender. E ficou muito claro que era eu que tinha essa potência maior. Então, eu tomei essa decisão, tive que fazer esse mergulho para entender quais eram as minhas potências, o que era aquilo que eu valorizava no negócio, porque isso para mim é muito importante. A tua empresa precisa gerar aquilo que te motiva.
Então, se o que te motiva é visibilidade, se o que te motiva é o financeiro, se o que te motiva é estar perto de pessoas, o que é essa coisa? Esse teu negócio precisa proporcionar. Porque se ele não proporciona, dali a um tempo você desiste, você acha que é cansativo. E o nosso negócio, ele precisa ser bom para a gente, para que os nossos colaboradores sintam que aquilo é uma verdade e os nossos clientes consigam ver que é uma continuação de fato do que a gente está vendendo. Então, eu trouxe para a minha vida esse mergulho, busquei parcerias, 2 anos ali tentando. O começo não é fácil para Se ninguém. preparou. É sempre. Me preparei e também me testei. Entendi o que eu queria e o que eu não queria. Esse é um ponto importante também. O que você quer para esse futuro como empresário que você não quer? Eu entendi que eu precisava de flexibilidade, porque eu não abria mão da primeira infância das minhas crianças. Eu queria estar perto ali. Eu entendi que agora eu podia falar de Deus para as pessoas. Porque enquanto eu estava na outra empresa, existia uma cultura que eu não podia romper. Era como lutar contra. Não dá. E aí, Estava assim, aquela estabelecido. coisa, não tá errado? Não, são aquelas regras. São as Aí eu vou regras. fazer a escolha de continuar ou não, né? E aí, sim, eu vim com a minha autonomia de criar meu método. Daí dá um frio na barriga, porque a gente precisa testar, validar, ver como as pessoas vão receber. Mas o bom da gente falar o que a gente faz é que as pessoas se identificam com o que a gente faz. E aquelas que não se identificam, tudo bem, elas vão atrás de um outro consultor, de uma outra empresa que ofereça isso. E era difícil antes eu falar, assim, cara, você só precisa de oração. Só precisa colocar o teu negócio na mão de Deus. Cadê o teu sócio? O teu sócio maior, ele sabe dos teus pedidos? Mas eu não podia antes falar. E aí, quando eu venho para essa identidade agora dos meus clientes, a gente fala mesmo, digo, o que você quer? O que você está pedindo para Deus? O que você já desenhou? Qual que é a meta? Essa é a tua meta? Ou você acha que é a meta que Deus tem para você? E a gente pode falar sobre isso. E não tem como desconectar a saúde, a espiritualidade da gente, o que a gente quer como mulher também, porque principalmente para as mulheres, são vários papéis, né? E a gente gosta de todos os papéis. Cada um tem os seus lados bons e tem os desafios também. Então, compreender tudo isso é a nossa identidade, para poder a gente entender como que a gente vai fluir dentro desse negócio, para se sentir satisfeita enquanto profissional, porque a gente que vem de uma vida, de uma carreira antes de ser mãe, está acostumado com velocidade, está acostumado com desafios que são bem grandes, né? E a maternidade tem os desafios próprios dela, mas que não vai te trazer um desafio de liderança, por exemplo, de decisão de vida ou morte. Não vai te trazer uma decisão complexa de vida dos teus colaboradores. Aqui é um universo e aqui da empresa e como profissional é outro. E algumas pessoas gostam somente desse e somente do outro. E tem outros, como eu, gostam das duas coisas juntas. Eu sempre falava assim, sabe, Isabel, para o meu marido, dizer assim, eu acho que uma mulher que deseja tanto trabalhar fora de casa, quanto ter uma família, a vida perfeita seria trabalhar um turno, né? Porque daí um turno, seja qual que for, para ter outro turno ou outros turnos para cuidar de si e da sua família. Enquanto tem mulheres que a gente vê que falam assim, Deus o livre, quanto mais tempo ficar fora de casa é aquilo que satisfaz. E tá tudo bem. Mas hoje eu fico feliz um pouco mais com a sociedade, que a sociedade, depois dessa saída em massa da mulher para fora de casa, está havendo uma volta e a sociedade está respeitando mais isso e tirando aquilo de dizer, acho que a pandemia de repente ajudou muito, o home office ajudou muito, de pegar e dizer assim, ela que quer ficar mais em casa ou estar mais em casa ou está dividindo o seu tempo, tá tudo bem, ela também tem uma profissão, né? E isso eu acho assim sensacional, essa evolução aí da mente da sociedade. É o que você falou, você estava num lugar bom, só que não estava respeitando, digamos, seus princípios, valores, seus né? valores, aquilo que você queria exercer com mais autonomia. E eu vejo assim, que a gente tem que viver dessa forma. Eu escolhi minha especialização pensando nisso, pensando na minha família. E eu estava longe de ter filhos, né? Pensando no meu marido, na minha casa, tendo tempo de qualidade. E a gente tem que saber que realmente os planos, ele vem de Deus. E você foi Isso. ousada, viu? Você estava falando e eu me lembrei, eu até procurei aqui, porque tem uma palavra na Bíblia que eu amo, sabe? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus falando, né? Ele que conhece os planos que ele tem para gente. Plano de fazer prosperar, plano de paz e não plano de mal. Para dar o quê? O propósito que ele deseja. Então, nós já estamos aqui com um propósito. Isso. Só que nós não sabemos esse propósito. E muitas vezes a gente precisa de pessoas também para conduzir, para orientar. E eu estou começando a entender que você é essa pessoa que vai colocar vai as abrindo, ideias, é a luz, abrindo, muitas vezes a luz, né? Porque Deus vai
fazer sobre ela para que ela faça sobre as pessoas e tá orientando o propósito que a gente tem aqui, um E isso, propósito de isso é muito Deus. maravilhoso, porque até a educação que a gente teve nas universidades e tudo mais, é que a gente deveria aceitar as coisas como elas vêm, as oportunidades profissionais do jeito que elas vêm. E a gente quer ter uma carreira boa, a gente quer chegar aos 30 anos, estar com a casa, estar com o carro, com a família estabilizada. Só que se a gente não ficar atento, e antes não tinha tanta informação quanto tem hoje, a gente vai vivendo uma vida que foi escolhida pelos outros. Hum. E com o tempo isso pesa. Isso pesa porque aquela mãe chega estressada, então chega só o restinho do que sobrou para os filhos, para o marido. E para Esse Deus marido. também E até, para né? Deus, Eu costumo é o falar para os excesso meus de. filhos, dia de domingo, quando vem, ai, tá cansado, mãe, para ir para a igreja. Meu filho, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa que tá deixando o nosso mais cansado para ele, né? Isso é muito forte. E então, ter essa oportunidade de se conhecer, de entender o que a gente quer para o nosso futuro é um privilégio. E eu digo que a gente não precisa tomar essa decisão como eu tomei naquele momento em que eu fiz a ruptura e fui atrás. Porque eu tinha um marido que conseguia me ajudar, ser um suporte, um esteio financeiro, eu tinha uma reserva para a gente Uhum. viver esse momento de lapidação profissional para eu ter o meu negócio. Mas para quem quer começar hoje trabalhando, ela não precisa abrir mão disso. Ela pode ir investindo nisso, em autoconhecimento, em cursos, em mentorias, mas busca ajuda, porque sozinha é mais demorado, né? Uhum. Para ela começar a entender o que é isso que faz sentido, para praticar as duas coisas em tempo, ao mesmo tempo e entender qual é o momento de largar. Tem outras pessoas que vão estar na dor mesmo, eu não suporto mais esse local, esse trabalho, o estilo de vida que eu estou tendo, vou romper e vou começar. É possível também. O que a gente precisa estar consciente é que o nível de urgência dela é grande. Isso pode ser um pouco frustrante, porque o negócio ele não dá retorno no primeiro mês. Uhum. Então ela vai ter que entender que vão ser alguns meses ali de persistência mesmo, de testar, de ver o que quer, o que não quer, como que funciona até vir esse retorno financeiro. Hum. Mas que é possível para todo mundo é E entender o como que quer. assim que tu fazes isso? Se eu fosse te perguntar, eu Uhum. te perguntaria assim: como que você faz a pessoa enxergar quem ela é ou o que ela passou e transformar isso no negócio? Como assim? A pessoa Ela já vem chega. com um Falar. desejo, né? E é só Pronto. E outra coisa, minha dúvida aqui, só Tá. para complementar da Gi. Tudo é infoproduto ou outros tipos de empreendedores podem, ou parte sempre do infoproduto contigo? Pode falar. Não. O infoproduto, na verdade, ele é uma novidade da minha vida de 2022 para cá. Ah, tá. E ele foi reflexo da própria pandemia, porque alguns Hum. clientes começaram a abrir negócios físicos e falaram assim, eu não posso esperar, eu estava grávida em 2020, 2021, disse, eu não posso esperar, tu tem como me atender online? Só que eu estava aqui no Amazonas. Existia uma resistência muito grande do online. Não, a gente não tem como tomar um café, a gente faz o planejamento da minha empresa. E quando veio a pandemia não teve jeito, a gente teve que se forçar. Eu daqui como consultora, o cliente de lá como alguém que precisa tirar essa ideia da cabeça e começou a surgir a questão do online. Então, infoproduto, ele veio com a minha busca de encontrar mentores fora do estado que me dissessem assim, é possível, vamos por esse caminho, faz isso aqui que dá certo. Porque para quem eu perguntava do lado, o que você acha de a gente fazer isso online? Isso não existe, Isabel, isso é só para quem é de São Paulo. Isso não existe, isso daqui é só para Hum. quem é do Rio de Janeiro. Eu falei, não é possível, porque o que eu faço é para seres humanos tem no mundo inteiro. Só preciso entender como que eu vou comunicar isso para que as pessoas entendam sem eu precisar estar fisicamente lá, para que ela saiba. E aí foi que eu busquei mentoria, que eu entrei nesses grupos, conheci outros empresários e comecei a replicar para eles o mesmo método, porque é a mesma coisa. A essência, a lógica de um negócio é a mesma. Independente se é indústria, comércio ou serviço, independente se a entrega é presencial ou se é online. A diferença é só a questão burocrática. Eu já não curto tanto a questão de indústria, porque tem bombeiros, tem uma série de outras questões legais que requer um tempo. Mas serviço a gente pode implementar em todos os locais. E respondendo a tua pergunta, é a mesma essência que eu faço em todos. Eu parto de 3 pressupostos. O primeiro é que essa pessoa precisa ter uma cabeça de empresário. Hum. Porque se ela não tiver essa cabeça de empresário, ela não vai sustentar, oferecer o produto e vender. E a venda é o que dá o retorno para esse negócio. E principalmente enxergar os próximos 6 ou 12 meses. Ela vai ficar no imediatismo como se fosse um salário para pagar boleto. E não é, a gente precisa enxergar os Uhum. próximos meses. E dentro desse posicionamento, dessa identidade de empresário, não é sobre posicionamento de marca.
Eu enquanto empresário, eu enquanto pessoa que sou a fundadora desse negócio. E aí o princípio primeiro que eu trago é a identidade mesmo. Quem é você, Samira? Ah, eu sou médica. Não, Samira, você é médica nos últimos X anos, mas antes disso, me conta toda a tua trajetória profissional. Por quê? Eu preciso entender as habilidades que ela desenvolveu nesse tempo, a experiência. Eu consigo ver no brilho dos olhos assim, ah, eu adorava que tinha dia que eu precisava dar aula para todos os estudantes de medicina que estavam lá. Eu, tipo, opa, ensinar alguma coisa que brilha os olhos dela. E 16 anos, né? Mais de 500 negócios. A gente vai pegando, assim, o que ela fala e o que ela não fala também. Entender que conquistas essa pessoa teve, entender quais são as experiências, os cursos que ela investiu, para que na hora que eu for montar o preço com ela e falar assim, ei, você vale muito, ela entenda que ela vale muito. Inclusive fazer um levantamento de quanto ela investiu na carreira dela. Aí você vem e me fala, Gi, eu investi já 500 mil na minha carreira. Então Às você vezes a tem... gente nem Não sabe, né? sabe, a maioria não sabe, Samira, eu faço a conta com elas. Eu não sei. Graduação, Eu tenho, não é? Pois não. Eu parei pra fazer uma especialização. conta. Ah, mas eu fiz esses cursos. Vem cá, mas vocês não participam daqueles congressos fora do estado? Foi de graça? Não. E quanto foi passagem, deslocamento? Tudo isso é investimento em carreira. Livros, E às vezes tudo, o né? nosso cliente não sabe o quanto que a gente investe para entregar essa qualidade, para ter um local que é bonito, que é agradável, ter um time bem que recebe bem, ter um material gráfico maravilhoso, mas tudo isso você só teve noção porque você investiu na sua carreira. Então eu resgato toda essa identidade, entender o que que é um valor pessoal para essa pessoa. Então, assim, Isabel, para mim, prazo, ética, pontualidade, flexibilidade, isso aí para mim é muito importante. Digo, opa, então isso aqui é cultura. Até para contratar pessoas, elas precisam estar alinhadas aqui. Um sócio precisa estar alinhado a esses valores. Ali nasce, de fato, a cultura da empresa. O que que ela quer, o que que ela não quer para o futuro dela. Isso é muito importante para mim. Porque se você me disser, Isabel, eu não quero trabalhar feriados, nem sábado, nem domingo, e eu vou trabalhar só de segunda a sexta, de 8 até as 16. Então, eu preciso te ajudar a criar um negócio que consiga te dar o faturamento que tu quer dentro desse espaço de tempo. É uma boa anamnese, né? Você Médica, como a anamnese, gente conhece. fala. É. Não, é isso é extremamente importante que a Isabel falou, porque fala assim, nunca ninguém tinha falado isso pra mim. Por exemplo, agora na mentoria que eu faço parte, uma das primeiras coisas, realmente toco assim, de um ano pro outro, médico. Você sabe quantos dias você quer trabalhar? Quantos dias, ou então, vamos lá, quantos dias no ano você deseja ter de folga? De férias, o que seja, exceto feriados. A partir daquilo, porque muitas vezes para quebrar crenças limitantes para precificar, o médico fica, ai, mas eu vou aumentar minha consulta. Aquele que de repente o especialista vê que tem uma margem, por exemplo, para aumentar. Porque às vezes ele não quer, ou então ele é muito apegado ao consultório, não quer compartilhar o consultório com ninguém. Diz assim, ei, para você continuar na sua consulta valendo tantos reais, atendendo tantos horários, só tudo, você não vai conseguir ter, sei lá, 20 dias de férias no ano. Então, tudo isso É porque não é o imediatismo, é um planejamento. é um planejamento, Né? mas É porque você tem que aquele observar. raciocínio que tem a necessidade com a realidade e onde eu Isso, quero chegar. Minha isso, necessidade é hoje, aí eu preciso trabalhar então tantos dias para Mas a gente não foi cobrir a criado minha para necessidade. planejar. Não foi. E isso é uma dor que eu vou já contar para vocês. Aham. Só para não cortar o raciocínio para quem está anotando o passo a passo. Isso. Entender quem é você, o que você quer como empresário, a gente passa para entender o que seria o salário ideal para ti. Sabe, se eu faturasse, meu salário fosse 5 mil, 2 mil, 1.500, 10 mil por mês, eu estaria satisfeita. Esse é um custo da tua empresa. Depois, mais para frente, a gente vai calcular os outros custos. Se vai ter aluguel, se vai ter funcionário, se não vai ter. Porque esse negócio tem que levar para esse faturamento. Porque se ele não levar, essa pessoa vai desistir desse negócio. Ou ela vai saquear o negócio dela, que é pior. Tudo que entra, ela pega. Tudo que entra, porque desde o começo ela Faz não um pensou. banco, né? Isso. E a gente não foi educado para isso, de ter essa consciência financeira no negócio. Então, essa parte de, beleza, você é tudo isso, que legal, você é tudo isso. Eu tenho como te ajudar a tirar informações daqui para construir um negócio. Você quer faturar isso por mês, agora para vender para quem? Aí a gente entra no cliente ideal, porque às vezes no afã de ter um faturamento alto, fala assim, não, Isabel, mas eu, como médico eu posso vender para todo mundo. Eu, como dono de uma padaria, posso vender para todo mundo. Não é todo mundo que vai se identificar com o estilo, com a voz, com a identidade visual do teu estabelecimento, porque o preço, ele vai dizer muito sobre esse lugar. Se ele estiver errado, ele assusta ou então ele afasta. Então, a gente estabelece quem é esse cliente ideal que a pessoa quer trabalhar
dores que ela tem, desejos que ela tem para a vida dela, que eu, enquanto empresário, posso ajudar dentro da minha área de conhecimento. E aí só depois é que a gente vai chegar na solução. Eu digo, então, olhando para o teu cliente, olhando para ti, o que a gente vai vender? A gente chega nessa solução. Tá? E agora, uma das dores que eu tinha, que eu disse que eu ia dizer agora. O meu sonho, enquanto missão, é que todo mundo começasse a empreender planejando. Mas com o tempo eu entendi, até eu mesma, que a gente começa, pede instrução de Deus e vai. Mas em algum momento essa empresa vai crescer. Então hoje quem me busca mais são pessoas que, ou por exemplo, a Samira que já tem uma carreira sólida e agora quer montar a área de educação da empresa dela. Ela já tem uma consciência empresarial. E agora ela quer abrir um outro negócio, mas de forma diferente. Agora eu quero estruturar. Ou então o negócio está tomando uma velocidade tão grande, eu falo assim, meu Deus, se continuar crescendo desse jeito, eu não vou conseguir nem explicar para os meus funcionários o que eu faço. Isabel me ajuda. A gente vem, reestrutura e enxerga novas oportunidades de faturamento naquela empresa para poder passar por esse novo momento. Então, o meu sonho mesmo, é que todo mundo começasse empreendendo, planejando. E aí, como é que eu consigo fazer isso hoje? Sendo contratada por instituições públicas ou de terceiro setor, porque elas conseguem me pagar para que as pessoas da ponta, que são pessoas mais simples, que não teriam dinheiro para contratar o meu serviço, possam ter acesso de forma gratuita. Maravilha. Então, elas começam empreendendo conscientes, porque elas passam por um curso técnico de alguma coisa e quando chegam para mim e falam assim, olha, Isabel, essa turma aqui é toda de gastronomia, ajuda elas a montar um negócio. Show. Então, de lá, eu consigo trabalhar com elas desde que a legal. base. Só que é um público que está recebendo isso de presente. Então, ele está, assim, não está na pressa de quem pegou um FGTS e falou, vou empreender hoje. Se eu não empreender hoje, não vou ter salário no final do mês. É diferente, percebe? Totalmente. São grupos Então, diferentes. são grupos diferentes, mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Só vai ser a velocidade, né? A Mais velocidade assim. o quanto de tempo que ela tem para se empenhar naquele negócio, mais ou menos isso. Então, o primeiro ponto é isso, entender qual que é o posicionamento dessa empresa. Quem você é, como que você se vê daqui a um tempo, em que essa empresa dando certo vai te ajudar muito, né? Que sonho da tua família você vai realizar se essa empresa der muito certo? Quanto você quer faturar com ela? Quem que você vai atender e que solução é essa que a sua empresa vai vender para o mercado? Partiu desse ponto, a gente fechou e o cara falou, cara, dá para mim esse negócio. Eu vou conseguir bancar esse negócio. Aí que a gente passa para a esteira. E o que é a E esteira? eu te conheci do contrário, né? Eu te conheci da esteira, agora Isso. tendo mais ainda clareza. A esteira, o que é isso? Nada mais é que a vitrine desse negócio. É o cliente chegar e perguntar, Dagi, eu tenho uma dor, trago para você, de que forma você pode me ajudar a solucionar? E você apresentar vários tipos de solução para ele, para que ele escolha aquilo que faz sentido para o bolso dele, para o momento dele, para o nível de confiança que ele tem em você ou nele mesmo na hora dele investir. E eu ajudo o cliente a criar esse serviço, um que seja mais VIP, e isso é muito disruptivo, porque a maioria acha que não está no momento de criar um serviço VIP, porque acha que ela não é VIP para atender alguém VIP. E a gente precisa ir quebrando algumas crenças que não é sobre a gente ser VIP, é sobre o nosso cliente estar acostumado com esse tipo de serviço e a nossa empresa ser gentil de oferecer isso para eles também. Adorei isso. Eu estou sendo gentil em te oferecer meu serviço VIP. Não é você que está fazendo o favor de comprar meu serviço VIP. Olha como a forma que coloca já quebra certas limitações, né? Crenças. E a gente entendendo que nem todo mundo é VIP, a gente tira o peso de que eu vou ter que vender só VIP para todo mundo. Provavelmente 10% dos teus clientes aqui são. Mas se 10% tiverem acesso a essa exclusividade dos teus serviços, poxa vida, né? Quantas mais pessoas eles podem indicar para trazer para a tua empresa? Então, eu entendo que toda empresa tem que ter, sim, esse tratamento diferente para quem quer pagar por isso, né? Uma experiência diferente, um produto intermediário que ele é como se fosse o essencial que a tua empresa deveria oferecer, mas com mais capricho, com algumas experiências que talvez seus concorrentes não façam. E que normalmente você já faz, só que não vende. Então, assim, Isabel, todo cliente que chega, além da anamnese, ele leva para casa um diagnóstico impresso, eu coloco uma lista de materiais, ele leva um kit. Só que a gente faz e não fala. Ele só descobre depois que ele teve acesso e ele sai de lá super feliz. Mas se a gente vendesse antes, talvez outras pessoas comprariam. Porque na hora que ela faz a comparativo de preço, ela fala assim, nossa, mas o dela tem a mais do que da outra pessoa. Então, o meu papel é fazer ele enxergar o valor também do que ele já faz.
Ele só não está comunicando, mas ele já tem muito valor no que ele faz. E um serviço que é mais básico, que é o que todo mundo faz. Porque é importante ter isso também, porque se ele pode ter acesso ao teu produto, ao teu serviço, mas não consegue pagar por um valor maior, mas que ele tem acesso a esse, que é um produto de entrada, que já pode gerar uma transformação dele, mas que ele também tenha consciência do leque de possibilidades que essa empresa tem e que ele pode ter acesso no momento em que ele escolher. E o nosso papel é oferecer todas para ele. Ah, Isabel, mas eu acho assim que ele não tem recurso para ser VIP. Não é sobre não ter recurso, é a gentileza. Eu vou explicar para ele tudo que eu posso fazer. E a gente nunca joga isso pro valor. Ah, mas esse aqui é 5.000. Não. É sobre a experiência. Nesse tipo de serviço, você vai ter acesso a isso, acesso ao meu WhatsApp. O meu time vai ligar para você semanalmente para saber como é que você tá. É um acesso mais exclusivo. Nesse outro, o que vai ter nele? A gente explica. E nesse outro, para o cliente que ele quer apenas a consulta. Ou ele quer apenas uma terapia. Ele tem o direito de saber todas as possibilidades, o que vai ser Não cabe servido. a nós, né? Não de cabe a repente, nós julgarmos. decidir, essa pessoa aqui ela não vai ter condições, ela não vai ter condições de pagar esse VIP, por exemplo. Não. A gente não tem como A gente entender subestima isso. muitas vezes. Eu vejo, eu quando atendia consultório particular, vou dizer, o paciente mais simples que me procurava no particular era o que menos chiava por desconto, por questão de retorno, quando É verdade. era aquele que ia aí. Tem paciente que chega, olha, doutora, eu venho aqui porque realmente é horário marcado. Um exemplo. Eu não espero. Eu já soube que a sua consulta é no horário e eu não tenho tempo para perder. Aí outras pessoas, não é que vai perder o tempo, mas elas sabem que pode esperar um pouquinho mais, 40 minutos, não se importam. Então, isso. cabe da pessoa saber o que é importante para si mesma. Ela só precisa Isso. saber aonde achar. E para vocês que já têm clientes ativos, vocês já trabalham, começa a perceber que existe um tipo de cliente que é específico. O teu cliente não quer perder tempo, o teu cliente ele honra prazo, então ele quer ser atendido no prazo. Então a nossa comunicação tem que ser para ele e não para os outros que estão em dúvida se vão chorar por isso ou não, entendeu? Isso é posicionamento de negócio, né? Entender o público e se comunicar com ele. E a esteira vai ser essa vitrine. A gente vai explicar para o nosso cliente o que a gente faz. Isabel, mas a gente está falando de serviços médicos aqui. Mas a pessoa que está lá Isso. no Ribeirinho, a pessoa que vende artesanato. Esteira cabe para tudo. Uhum. O arquiteto, o dono da padaria, que ele pode fazer um evento dentro da escola, para o serviço público, ele pode ter um serviço de coquetel mais VIP, um intermediário e um mais básico. A pessoa que vende artesanato, ela pode ter os mostruários dela com peças que são mais elaboradas como VIP, e não só mais elaboradas, que tenham etiquetas que contem a história por trás daquilo ali, que tenha uma embalagem que seja mais rebuscada. Então, é possível. Tem alguém que vai pagar mais por isso. E tem alguém que quer levar apenas uma lembrança e que ela não vai conseguir nem deixar no pacote, que para ela basta o básico. Uhum. Ela só quer dizer que ela lembrou. Então, todos eles atendem a um público. E o que é mais legal você não precisa mudar quem você é para criar tudo isso. Você não precisa aprender uma coisa nova. São só experiências diferentes para ter acesso à mesma solução. Entende? Só que as pessoas compram por motivos diferentes. E se a gente tiver só o nosso motivo de vender, a gente não estiver disposto a vender da forma que as pessoas gostam de comprar, a gente vai ficar em 25% só do público, sabe? É que nem tem um sanduíche que eu amo, sabe? Mas ele vem tão embalado, ele vem tão lindo, ele vem no negócio de alumínio que ele chega fumaçando ainda em casa, um pacote. E tem outros também que são tão gostosos quanto. Mas às vezes chega um pouquinho mais frio. E aí você vai vendo a diferença. Opa, eu gosto desse aqui. Não e foi. sempre vai chegar. Tem uma embalagem que mantém o térmico. Mantém o sanduíche quentinho. E aí você vai valorizando aquilo. Pode ser que o outro diga assim, não, vou pedir daquele outro lugar, que é um pouco mais barato, ele não chega a tão coisa, mas eu coloco no micro-ondas e dou uma esquentada. Mas você falou isso, no meu vizinho, ele tem coisas tem uma pizzaria assim, só delivery. E aí ele, um dia, no condomínio, pegou e falou assim, eu não sabia, ele disse, Samir, olha, até então, ano passado, ele me falou, não sei se hoje em dia tem outros que fazem, mas assim, o nosso box que o motoboy leva é o único que não é só assim, só isopor. Ele esquenta mesmo, é térmico dentro. Então, a pizza chega como se tivesse acabado de sair do forno. Então, são essas...
E a gente tem que isso saber faz comunicar, diferença. né, Isabel? Comunicar. Saber o óbvio, aquela velha frase que o óbvio tem que ser Isso. dito, né? A É gente que tem pra que... gente é tão natural, eu disse, poxa, mas esse é meu jeito de atender. Eu sempre fiz assim, ok, mas ele não sabe. Ele só vai saber na hora que ele sentar na tua frente ou que ele experimentar o teu produto. A gente precisa comunicar do que a gente faz, de como que a gente faz. E a questão do preço, que é o maior medo do empresário quando está começando ou quando está fazendo uma transição, é cobrar caro demais e deixar de vender. E a esteira tira esse peso, porque ela vai ter um produto de alto valor, um intermediário e um básico. Uhum. E quando eu chego nessa questão do alto valor, dá uma empacada. Mas, sério, eu não acho que eu tenho que vender. Eu digo, gente, mas nós fomos criados de que o que é caro é melhor. Então, já está no nosso consciente, como cliente. A gente só precisa trazer essa identidade para a gente enquanto o vendedor da solução, enquanto empresário. E aí, com as mães, quando eu faço, né, que elas dizem, professora, eu não consigo entender. Eu digo, beleza, vamos para o supermercado. Você que é mãe, quer começar a empreender. Tem lá leite de R$ 25, leite em pó, um outro de R$ 12, um de R$ 2,50. Qual que você quer comprar? O que você quer comprar para o seu filho, não o que você pode. Aí eu queria comprar o de 25. Por quê? Porque acho que ele é o melhor. O preço já diz, né? Então, por que que você quer continuar vendendo baratinho porque o seu coleguinha, o seu vizinho está vendendo baratinho? Não dá, a gente precisa se posicionar medo. naquilo que é um diferencial do nosso negócio. E aí, quem se identificar com isso vai comprar. E aí que vem a questão da paciência. Se você está com foco de vender desesperadamente pelos primeiros 30 dias de negócio e ter lucro, Vencer o medo, seria. E com mais ousadia. Isabel, então você acha que independente do que eu for vender, fazer, eu começo não pensando... Agora, com essa sua fala, eu comecei a refletir de outra forma, né? Que eu tinha... Porque geralmente quando a gente pensa e ouve muito por aí, ancore no mais caro, é pensando assim, você ancora no seu produto mais caro, aí a pessoa vai ter objeção, não vai querer comprar, aí você oferece o mais barato, mas muito visando a questão do dinheiro, até para a gente que está vendendo. E agora, com tudo isso que você falou lindamente, eu pensei assim, é você oferecer o melhor para, né, a experiência mais completa para o seu cliente, para o seu paciente. E aí, infelizmente, se não estiver no momento dele de pegar esse maior, melhor, mais VIP, porque não cabe a mim, como a gente falou antes, eu julgar. Então, sempre, de alguma forma, claro, que se fizer sentido, eu perceber que faz sentido para ele, eu sempre ofereço o meu melhor, né? E é isso mesmo. E tem uma questão também que eu sempre bato muito. Se a gente oferece só uma coisa, a gente só tem dois tipos de resposta. Um sim, que vai Sim ser ou muito bom, não. ou um não. A gente não deixou nem ele descansar em possibilidades. Dizer assim, olha, poxa, eu gostei tanto da doutora, mas eu não posso pagar isso, eu vou pagar esse. Eu gostei tanto da doutora, eu vou arriscar, vou pagar o mais de maior valor. Quando a gente não tem essa possibilidade, ele vai comparar o nosso orçamento com outro profissional. E talvez ele não tenha a mesma capacidade técnica, talvez ele não tenha o mesmo comprometimento, talvez ele não tenha a mesma acolhida. E a gente é bom, a gente só não ofereceu possibilidades para essa pessoa. Então, Adorei. então Ai, que é bom. mais esse cuidado mesmo nosso de dizer assim, eu consigo te ajudar. Olha os cenários que eu tenho. O que que você escolhe para esse momento? O que que faz sentido para você? E deixa essa leveza para ele escolher. Isabel, onde é que a gente pode te achar? No Instagram, Hum. @Isabel Campos. Foi uma outra mudança. Eu tinha uma sócia até 2019, 2020, até 2020. E ela mudou de estado. E aí eu tinha uma empresa que já tinha um Instagram super já evoluído, com outro posicionamento, mais de planejamento de negócio, de início mesmo. E depois que ela saiu, ficou só eu ali. Então eu fazia o pessoal e o profissional. E aí o meu mentor falou assim, cara, não tá fazendo sentido. As pessoas se identificam contigo, elas têm que ir na tua marca, então vamos fechar o da empresa e começar um novo posicionamento com o pessoal. Então, eu estou nessa caminhada e no Instagram vocês me encontram, no @IsabelCampos. E eu também estou presente em vários eventos. Onde tem evento que eu consiga fazer network, entender, semear na vida de empresários para que eles me considerem no futuro e que eles também possam semear na minha vida, eu estou nesses ambientes. Então, todo mês eu estou em algum local, eu vou estar lá, eu vou E dia as pessoas têm 16, acesso a essas informações, tem onde você acesso vai às estar, você informações. posta. Isso, Eu entro em contato, né, Isabel? A Isabel faz uma sessão, não é, Isabel? isso. Assim, tem Eu o... faço uma sessão também, não para todo mundo, mas para quem eu entendo que realmente está no Faça momento sentido. de aproveitar essa informação e de implementar, porque se ela ainda está só sonhando, mas não
aí eu vou atrapalhar a vida dela, vai ser uma chuva de informação. Entendi. E aí a gente vai conversando ali pelo Instagram mesmo, e aí depois a gente aprofunda no WhatsApp para entender melhor. Então, para fechar, né, porque eu sei que a gente precisa respeitar o tempo e também a linha de raciocínio para quem vai implementar, pensou no posicionamento empresarial, criou essa esteira que é essa vitrine, agora a gente precisa pensar em longo prazo. Eu preciso entender quais são os números da minha empresa e para isso eu preciso começar a vender. Então, se eu vendo, eu sou uma artesã e eu preciso faturar 2.000 por mês, eu preciso entender com quantas pessoas eu preciso falar e oferecer para que aquilo se transforme em venda. Então, se eu preciso vender 50 peças todo mês, eu preciso falar com 100 pessoas, então, e metade vai comprar de mim. Aí eu vou começando a ter os números para poder ter uma previsibilidade mínima do meu negócio e não esperar que uma oportunidade bata, mas que eu vá onde meu cliente está e eu faça anúncio onde meu cliente vai ver, que eu consiga participar das feiras, dos eventos no município, onde eu sei que o cliente que aprecia o que eu faço vai estar lá para poder comprar. Não é participar de qualquer lugar. Eu já peguei muita gente assim, mas eu vou para uma feira que vai ser sobre meio ambiente, a pessoa vende perfume. Eu falei, cara, o que você vai fazer lá? É um perfume natural? Não, mas a oportunidade me deram uma banquinha. E você vai perder dinheiro. É muito melhor você ficar no WhatsApp mandando mensagem para 20 pessoas que sejam o perfil que vai comprar de você, do que estar exposto num ambiente que as pessoas não estão procurando isso. É uma mentira para dizer que eu estou em movimento, mas ela não vai te ajudar. Não é estratégico para o negócio. Quase aquela coisa do médico, né? Que acha que a agenda cheia é sinônimo de sucesso. Às vezes ele está pagando para trabalhar ou está perdendo qualidade de vida, não está retornando. Muito interessante o que você falou. Eu, essa semana, conversei, eu tenho uma funcionária do lar que há mais de 10 anos trabalha comigo e ela empreende, ela tem em paralelo também o servicinho de festa infantil, né? De decoração. E aí, quando foi essa semana, ela veio, fez da minha filha semana passada. E aí a gente conversando no carro, eu falei, como que tá o negócio? Ela, ai, doutora, tá difícil, tal, minha filha agora, né, arranjou emprego, eu tô meio que carreira solo e tal e tal. E aí você falou uma coisa perfeita que eu até falei para ela. Eu disse, fulana, todos os eventos que ela disse assim, ai, doutora, no bairro, pronto, só para eu complementar meu raciocínio. Ela foi comigo perto de casa, que estava faltando um negocinho para aniversário. Aí, tipo, o topo do bolo que ela vende no bairro dela, R$20, lindo, que é o que sempre ela faz para meus filhos. Lá na loja que nós fomos, já aqui mais central, estava R$85,90. Ela, doutora, eu faço mais do que isso e olha o meu preço e tal. Eu digo, tu tá vendo? Tu tem que visitar os lugares, conhecer lá, mas no bairro. Então, de repente, tem o pacote VIP, eu conversei isso com ela, você já tem, olha só o que tu vendes, fulana. Tu vende o bolo, eu resolvo tudo com ela. O bolo, o fotógrafo, eu digo, tu tem que comunicar isso. É isso comunicar a vantagem de fechar. Quanto mais completo o serviço, quanto mais completo, é comodidade. E aí eu falei para ela, e ela disse, eu disse, então, usa o Instagram, fica lá no bairro, vai ter o preço de bairro, realmente, mas o Instagram comunica para, olha, tenho amigas minhas, tudo, quantas outras pessoas? E aí eu falando, agora já que ela precisa pagar o frete para levar a decoração, ela disse, doutora, tem festa que eu não ganho nada. Eu digo, então não faça. É melhor não... Aí ela pegou e falou assim, é mesmo, né, doutora? Eu disse... Você nem precisa. Você falou um ponto que é muito importante. Assim, às vezes, no afã de o negócio dar certo, começa a fazer de graça para os amigos, para os parentes. Mas a primeira decepção que o empreendedor tem, quando ele está começando, é entender que parente não vai comprar. E nem, às vezes, os melhores amigos vão comprar. E tudo bem, porque talvez ele nem seja seu público ideal. E isso não vai também vai te validar enquanto empresário. Não, mas eu sou terapeuta, eu vou atender de graça só para fazer portfólio. Mas enquanto essa pessoa não oferecer no preço, que ela encher a boca dela e falar assim, cada sessão é R$150, ela nunca vai validar para ela mesma que ela vale. Ela merece. Que ela merece aquilo ali, entendeu? Então, é um teste, talvez técnico. Assim, eu dou conta de fazer vários bolos, mas ele não te dá a coragem do empresário, que é o do dia a dia mesmo, que é o cliente que está pagando, vai dizer assim, não gostei desse recheio. O que você pode fazer? Chegou batido. A pessoa que está recebendo de graça, ela tem outro comportamento, ela está num lugar de gratidão. Ela vai dizer assim, entendeu? Não gostei, mas e na vida real, a gente está fazendo uma troca. A gente está investindo em alguma coisa para alguém solucionar algo para a gente. Se a gente gostou, a gente elogia. Se a gente não gostou, a gente cobra.
Então, esse movimento, o quanto antes acontecer, é real mesmo, a gente vender, colher feedback, melhorar e fazer de novo, é que vai acelerar essa nossa visão, né? Que, eu quero daqui a 5 meses estar faturando 5 mil por mês. Então, começa agora. Aí, como é importante, né, a reação mediante um feedback, tanto positivo quanto negativo. Porque isso muda qualquer coisa. Contar bem rapidinho uma situação dessa semana, eu sei que a gente já está no nosso horário. Aí foi tão bom, já deu 40 minutos. Já deu. Tu jura? Mas sabe aquela situação que você encomenda o serviço? Ah, mas eu gostaria que entregasse no dia. Ah, mas eu não posso. É só até 3 horas. Poxa, mas se eu soubesse. Ah, mas eu posso devolver seu dinheiro. Não é isso que você quer ouvir. Eu Não. posso devolver o seu dinheiro, né? Isso é uma solução muito fácil. Então, investir em relacionamento, na parte emocional das pessoas que estão lidando com os consumidores. Isso. E simplesmente depois a gente percebeu que ela deu uma... Não, mas olha, a gente pode entregar tal horário, mas deu vontade, aí o nosso emocional também Agora de também não quero mais, agora também né? não quero mais. Então a gente tem Mexe que com saber. confiança, né? Não, e aí, tem nesse que ter esse processo preparo. aí, de repente, assim, foi você que decidiu algo de última hora, por exemplo, você como cliente, ou se você se vê como uma inflexível, aí que ela tem que ter uma jornada do cliente muito certinha, assim, só entregamos esse horário, né? Tudo muito certo para não acontecer situações como essa. Porque hoje né? o que vale é a palavra. Isso. É. Uma palavra bem dita é diferente da mal dita. Isso. Entendeu? E A palavra bendita, ela resolve tudo. tudo. E a gente, como empresário, tem que ter esse posicionamento também das regras do nosso negócio. Né? Da forma de pagamento, do período de... A pessoa não quer cancelar, qual que é o período de cancelamento. A gente tem uma jornada, uns custos envolvidos. Então, tudo isso precisa ser previsto e precisa ser falado. Porque o cliente que chega para você, ele já sabe das regras, ele vai respeitar essas regras. E se ele quebrar, ele está consciente de que ele quebrou. E isso é desde pequeno. A gente tem que ter essa mentalidade de empresário desde o início e levar para frente também. Ai, que bom, Isabel. Foi um prazer lhe conhecer, viu? Foi um Não prazer. é? Ela com essa carinha, Me com senti essa aqui voz, mentorada. não é? Não, ó, eu sou uma entusiasta hoje da palavra mentoria. Eu falo, a gente na minha vida na medicina, a gente vê que quando a gente trabalha com equipe multidisciplinar, todo mundo sai ganhando. A gente como médico e o paciente também. E você, hoje assim, eu sou muito entusiasta desse mundo da mentoria feito de maneira certa, como encurta processos, encurta Isso. tempo. E desde que eu conheci a Isabel, eu sou fã dela. Acho assim, o serviço Obrigada, dela Samira. maravilhoso. Com essa vozinha assim dela, né? Ela vai colocando o conhecimento de uma forma tão simples, né? Muito que você nem Por isso percebe. que eu digo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Não é? segundo o propósito pelo qual foi chamado. E aí a gente Então vai está vivendo a tudo missão. cooperando Ó, tu na já viu sua quanto, vida. tu percebeu quanto o olho dela brilha? Ela vai falando, o olho vai brilhando. Isabel, acredito. querida, pode falar suas palavras finais. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer de Primeiro, receber obrigada. aqui. É sempre bom falar do que a gente gosta, do que a gente acredita, do que é um dom que veio pra gente. E principalmente falar para os municípios, né? Saber que essa informação está chegando para eles e que todo mundo pode empreender. E que tenha essa consciência de começar por princípios, fazer algo que tenha conexão com ele e pensar que empreender é um meio para você realizar seus sonhos. Então, respeite esse sonho, faça acontecer, que Deus vai honrar o que a gente tem pela frente. Obrigada, menina. Ai, obrigada. Fica a dica. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.